Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrosadas os afligem, porque denotam faltas de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações dos vossos corações, aclamar esses entes bem-amados e se despedirdes a Deus, que os abençoe em vós, sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. É difícil, né? A gente ainda aqui nesse plano, por mais que a gente tenha esse conhecimento, né? A gente também ficar, como é que se diz? Ver um ente, um filho morrer antes de você, né? Parece que não é coisa natural, né? Aí é complicado mesmo. Mesmo você tendo esse conhecimento. Imagine quem não tem, né? Parece bem entendível e bem lógico, né? Tudo isso aí. Parece até é bem fácil da gente entender, né? É bem fácil da gente entender isso. Dentro da doutrina espírita, né? No estudo que a gente faz, a gente compreende perfeitamente isso aí. Mas é como você falou, Beto, na hora de se aplicar isso, é que vem o difícil, porque aí entra o lado emocional, o lado sentimental, o lado é o lado que a gente tem que saber trabalhar, né? Todos nós compreender isso, e aí daí provém o quê? Vem o que a gente chama de fé, né? Do acreditar num poder superior que ninguém está abandonado, né? Esse capítulo aí fala assim, muita gente pensa, o espírita não, sei lá, tem força, mas nós sentimos igual em qualquer religião, a gente vai sentir. A gente sabe disso tudo, até nos consola um pouquinho, mas o sentimento é muito forte, né? É difícil, né? Pessoal, eu estou gravando, que eu vou ver se eu mando para o Felipe. Aí vocês viram aí que eu apertei a tecla para gravar. Aí legal. Se alguém isso não é bom. Isso é bom até para a gente ver depois. A gente rever também é legal. Ele não pode participar, não, Julinha? O horário lá é diferente. Essa hora, ou ele está no curso estudando, se bem que ele está estudando em casa agora, ou daqui a pouco ele vai buscar o Rafael na escola. Aí não está batendo. O que eu percebo aí quando o espírito, por exemplo, o espírito de Sansão, quando fala sobre esse ponto, ele fala assim com muita naturalidade, né? Como se a gente ele fala com autoridade, como se a gente tivesse que entender isso com tanto lógica e racionalidade, né? Ele fala desse jeito, com aquela autoridade, né? É óbvio que é o que a gente tem que entender mesmo, né? O que ele falou é super lógico.
é mais válido diante do mundo que nós vivemos. Por exemplo, ele fala do jovem e podendo passar por uma série de situações e intempéries, né? Que os pais poderiam dizer: meu filho agora está bem, ele está livre de determinadas situações, não vai passar por determinadas tribulações, e assim por diante, né? Mas não é tão simples assim, né? Mas é o que a gente realmente sabe, que a verdadeira vida está do lado de lá, né? Ô Zé, eu tive uma vizinha, a dona Zélia, que ela tinha um irmão, que ele tinha não sei o que ele andava, e ele capengava, ele tinha uma perna que ele puxava da perna, ele era trôpego. Aí, e ele não aceitava de ser assim, ele não aceitava. Ele casou, acho que ele casou, mas ele não aceitava. Se ele notasse, quando ele estava andando, que tinha alguém olhando, ele acabava caindo, ele tropeçava, ele ficava de tal maneira irritado, nervoso, que ele tropeçava e caía. Aí a dona Zélia me contou que ele, quando era criança, ainda bem criança, praticamente um bebê, ele teve um problema muito sério de saúde, mas eles moravam no interior, na roça, lá no Espírito Santo. Aí ele ficou muito mal, estava praticamente morto. Aí a mãe dele se ajoelhou com ele no colo, se ajoelhou nos pés da imagem de Nossa Senhora e pediu que ele não morresse. Ela não queria perder aquele filho. Ela queria passar todo o sacrifício da vida, todo o sacrifício que ela suportaria, mas que ela não... Serginho, está aberto o teu som, acho que ele não... Desculpa. Que ela não perdesse o filho. Aí, realmente, ele ficou... Conseguiram chamar o médico... Peraí, Vinícius, dá um pausa aí rapidinho. Internado no hospital, mas ficou bom. Mas ele ficou com uma espécie, digamos, um defeito na perna. Ele era trôpego, ele andava e se balançava todo. E aí a dona Zélia disse que a mãe dele, né, a mãe da dona Zélia, sofreu muito com ele. Ele era revoltado por ele ser assim. E ele dizia para a mãe: por que você não me deixou morrer? Você vê como é que é. Então, ela não queria que o filho morresse. Nenhuma mãe quer, né? A realidade é essa. E a gente sabe que tem uma razão de ser, um porquê, tem uma necessidade. E a gente... Por isso que o conhecimento traz um certo consolo para a gente, né? A doutrina espírita traz esse consolo, né? Isso não significa que a gente não vai sentir, não vai sofrer, mas a gente já tem um alento, né? Meu Deus. Eu acho que deve ser uma dor terrível para uma mãe perder um filho. Deve ser uma dor muito grande, muito grande. Quem deixou a luz do quarto aceso? O Samson, eu acho que ele estudava, acho que com o Kardec, e ele, quando ele morreu, ele pediu para que ele fosse logo, que ele pudesse logo dar uma mensagem, porque acho que ele participava dos estudos lá com Kardec, e ele pediu isso, que ele logo pudesse dar uma mensagem para falar
o que ele estava vendo lá do outro lado, já que eles estudavam, né? E aí quando ele desencarnou, passado, eu não sei o tempo, tipo assim, eu vou chutar porque eu não lembro, eu li tipo assim, 24 horas depois, ele deu uma mensagem, e ele falando como ele estava se sentindo, né? Estava bem, estava se sentindo bem, e, assim, do que eu me lembro, ele pediu que falassem com os familiares dele, no caso, os filhos dele, porque os filhos, embora ele estudasse, os filhos não tinham afinidade com os estudos, né? A doutrina, né? Aí ele gostaria muito que os filhos soubessem e queria que os filhos participassem desses ensinamentos que na época de Kardec estava começando. Eu acho interessante. Eu acho, não sei, tio Sérgio que deve saber, que eu acho que é esse Sanson, não é, tio Sérgio? Exatamente ele mesmo. Ele era um dos participantes da sociedade espírita, de estudos, não? Mas eu estou relendo aqui, né? E aí estou pensando como é que o espiritismo ele foi trazido com a ideia do Consolador prometido, um Consolador que foi prometido e que viria explicar uma porção de coisas que não eram entendidas anteriormente, né? Está falando do Evangelho, né? Bem E o que... Falou? Não. O que a religião tradicional trazia para as pessoas... Não, barulho aí. Quem está com o som aberto? O que as religiões tradicionais traziam, e já muitos pensadores, muitos estudiosos já não conseguiam aceitar, era aquela questão do problema do julgamento depois de uma única vida, e a pessoa só tinha dois caminhos, ou sobe ou desce, né? Ou vai para o céu ou vai para o inferno. E simplesmente era um assunto que não era... não se podia nem discutir. A questão eu tinha que aceitar essa situação que era praticamente imposta pela religião tradicional. E tanto o catolicismo quanto o protestantismo, o calvinismo francês, todas vinham com essa ideia. E com o aparecimento da doutrina espírita, apareceu uma explicação racional, uma explicação que a mente lógica poderia aceitar com muita tranquilidade. E essa explicação ela trazia essa questão da continuação da vida e da anterioridade da vida também. Quer dizer, mostrando que a vida material é simplesmente uma passagem. E então mostrou uma situação que, na verdade, quando nós dizemos alguém morreu, nós já temos a certeza de que não há morte. As pessoas que deixam a vida material continuam vivendo e continuam com a sua personalidade, a sua individualidade. Continuam,
ou seja, continuam vivendo e nós não temos nenhuma razão para reclamar das coisas que acontecem, né? Porque essa lógica que existe na doutrina nos dá essa certeza. Quer dizer, que nós vamos sentir, claro que nós vamos sentir, isso não tem a menor dúvida. Até porque a gente diz, pô, nós estamos num planeta ainda de sofrimento, né? de expiações, e nós não sabemos exatamente a situação em que as pessoas vêm para esse mundo, que as pessoas nascem. Quer dizer, nós não sabemos o tempo que as pessoas têm necessidade de passar na vida material ou não. E aí entra uma outra questão. Se nós acreditamos realmente numa divindade, quer dizer, se nós acreditamos em Deus, nós temos necessariamente que confiar em que as coisas estão todas dentro da normalidade. Não há injustiça nenhuma. E nós podemos, então, continuar a vida. Vamos sentir? Vamos, claro que vamos. Deve ser um sofrimento muito atroz. Mas a gente já tem essa segurança, essa certeza de que todos continuam vivendo, todos continuam, os irmãos, os amigos, continuam entre nós, continuam vivendo entre nós, e nós vamos reencontrá-los um dia. Ou seja, a doutrina traz, então, uma consolação muito grande. Nós não precisamos reclamar, nós não precisamos culpar, nós não precisamos culpar a Deus porque nos tirou alguém. Não. A pessoa, vamos dizer, chora esse afastamento, claro que chora, e deve chorar mesmo. É bom que isso aconteça, mas que não perca nunca essa certeza, essa confiança em que há uma ordem superior nós devemos lembrar sempre que o caminho na vida material é esse. Nós entramos na vida material e vamos sair dela. E a consolação de que nós vamos reencontrar as pessoas queridas, isso é uma consolação muito grande. Mas aí fica aí o assunto para vocês falarem. Eu quero escutar também, senão eu começo a falar. Agora, só uma lembrança interessante é que, se não me engano, esse trecho do Evangelho que a Hélide abriu, eu não sei se é isso que abriram lá no NEAC também, ou agora ou na semana passada, exatamente essa parte do Evangelho que fala das bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5. Né? Achei interessante isso aqui. Eles estão lá tratando do assunto. Então. Então, e agora... Tio Sérgio. Sim, digo. Não, fala. Conclui, Tio Sérgio, pode concluir. Pode concluir. Não, só... Eu só estava achando interessante a coincidência. A Hélide abriu no capítulo que estão tratando lá no NEAC. Não, o que me veio na mente agora é que tem muita gente que fala, né?
na doutrina espírita. Poxa vida, mas, caramba, quando eu partir, dependendo do tempo, eu posso não encontrar do lado de lá, né, tal pessoa, né? E a pessoa já ter vindo, já ter encarnado, e eu acabo não vou me encontrar com ela. Quando que eu vou me encontrar? Eu me lembro muito que, eu não sei se a André e a Adriana estão presentes, elas perguntavam muito isso, mas será que eu vou encontrar minha mãe? Será que ela vai reencarnar quando eu for para lá? Não sei se a André e a Adriana lembram disso. Mas vai, claro. Pode ser que naquele momento você não a encontre no mundo espiritual, mas vai saber que ela está encarnada. Você vai ter consciência disso. E um dia lá na frente, todos nós vamos nos encontrar, né? Mas é uma coisa que acontece, mesmo que, por exemplo, ao desencarnar, a gente veja que um parente nosso está encarnado, mas a gente não pode esquecer que à noite, ao dormir, todos saem do corpo e vão se encontrar. Então, mesmo que esteja encarnada, à noite ela vai se encontrar com certeza com os familiares, né? Vamos todos nos encontrar. Pelo menos para aquele que está no mundo espiritual, vai ter essa lembrança, né, contida, né? Quem está encarnado pode não lembrar muito, mas vai ter uma leve impressão de que, né, alguma coisa ocorreu. É isso aí também, Geninha. Mas exatamente. Uma coisa pena que a maior parte das vezes a gente não lembra, né? Uma coisa que vocês estão contando... Rapidinho, Adriana, deixa eu só falar uma coisinha. Peraí, oi? Uma coisa que vocês não estão contando é que o tempo, a percepção de tempo nossa deve ser diferente da percepção de tempo lá, né? Então, por exemplo, a gente pode achar que, mas quando a gente for para o outro lado, a gente não vai encontrar tal pessoa. Mas pode ser que o nosso tempo lá seja um pouco diferente e essa percepção seja uma outra, né? Talvez o tempo que você vai estar com essa pessoa de novo é muito mais curto do que a gente acha, calculando com o tempo que a gente vê aqui, né? Esse tempo contínuo que a gente tem aqui, né? Fala, Adriana. Sim, tá certo. Adriana, fala. Adriana, você ia falar? Não, a minha tia falou sobre encontrar quando a pessoa reencarna. Por exemplo, eu quero reencarnar e ver minha mãe. Aí ela já reencarnou. Eu quero desencarnar e ver minha mãe. Ela já encarnou. Mas ela não vai lembrar de mim quando ela for, porque ela está em outra vida. É isso que eu queria dizer para minha tia. Não vai adiantar nada, ela não vai lembrar de mim. Ela já vai estar em outra vida. Será que o espírito dela, quando sair do corpo, vai lembrar? Agora, deixa eu aproveitar deixa eu aproveitar o gancho aí, porque a questão é interessante. Essa ideia que é trazida muitas vezes, que a pessoa imagina, não, eu morri, eu sou o Sérgio, morri, então, aí quando eu reencarnar, eu vou reencarnar, sei lá, daqui a quanto tempo, aí recebo o nome de João. Eu só tenho o nome de João, mas o espírito meu é o mesmo. Ou seja, as lembranças todas que eu tinha antes, eu continuo com elas. Enquanto estiver encarnado, eu posso não lembrar, mas quando desencarnar, eu vou voltar a ser o Sérgio que eu era antes. Quer dizer, eu já fui João, Maria, José, Joaquim. Ou seja, a gente acaba sendo um somatório de várias encarnações, né? Mas a minha individualidade, as minhas lembranças no mundo espiritual são as mesmas. Ou seja, eu já usei uma porção de roupas diferentes, eu já interpretei no palco da vida material uma porção de papéis, mas eu, ator, eu sou o mesmo. Eu, quando tiro essas roupas materiais, eu sou aquele ator com todas aquelas lembranças. Ou seja, a minha individualidade, ela não se modifica
ela ela vai aprendendo com essas personalidades que eu interpreto em cada vida. Agora, eu estava lembrando de uma outra coisa que é interessante. A gente vê nos estudos que são feitos normalmente por psicólogos, médicos, relatos de pessoas nessas experiências de quase morte, ou seja, a pessoa passa, às vezes, muitos minutos morta. Aí, quando retorna, ela diz que viu pessoas, viu familiares que estavam presentes. E aí eu me lembrei de uma situação interessante que ocorrida com a Marieta. Não sei quem de vocês lembra da Marieta ainda. A Marieta esteve internada lá no hospital. Só os mais velhos, né? E eu lembro que ela internada, ela pouco antes de falecer, ela disse que ela viu uma porção de pessoas, e ela achou normal aquilo, né? Pessoas, ela já estava num estado mais do outro lado do que do lado de cá, e dizendo que viu diversas pessoas da família, pessoas que já tinham falecido, estavam lá esperando por ela, né? Conversando com ela. E ela simplesmente disse isso aí, sem achar que era alguma coisa de fora do normal. Não, são pessoas simplesmente que foram lá vê-la, né? no hospital. Quer dizer, com certeza, espíritos, amigos e familiares, né? Que foram lá simplesmente para esperar pelo desligamento dela. Provavelmente já estava... Sim. Nessa época, eu lembro que eu trabalhava lá no aeroporto, e aí eu fui para lá também, que ligaram para mim, aí eu fui lá. Então, eu lembro, assim, vagamente. Eu lembro que eu fui para lá, né? Isso aí assim, lembro dela bem. Aqui, mas, no caso, o que eu estava falando, até seria bom da gente pesquisar essa semana também, né, tio Sérgio? Porque, se eu não me engano, hein, Adriana, ao dormir, a gente sai do corpo e a gente lembra de coisas, a gente vai conhecer os familiares. Então, a gente tem uma outra... Porque a gente está fora da ação do cérebro. Então, a gente, com certeza... Bom, mas eu não posso dizer com certeza, eu ainda estou estudando. Mas eu acho que, ao sair do corpo, a gente vai ter uma outra percepção e vai reconhecer. Né? Mas vem cá, por que a gente não tem essa lembrança mais vívida, né? São poucos relatos de você lembrar disso, né? Mas isso deveria ter, né? Mas isso aí é como o Davi comentou, esse lapso de tempo, que a gente pode chamar de lapso de tempo, a gente tem essa separação temporária. Mas como o tio Sérgio falou, você consegue lembrar, a tua memória espiritual, ela não perde nada, absolutamente nada. Talvez a gente não consiga lembrar dos primórdios de quando a gente começou, o espírito. Talvez isso aí não seja... talvez os espíritos mais evoluídos consigam ter essa memória. Mas a gente não perde praticamente nada. Então, isso é um lapso de tempo que a gente fica um pouco afastado. Entra o lado do esquecimento, mas esse lado do esquecimento é para nos beneficiar. Mas o fato é que a gente não perde absolutamente nada. Esse que é o detalhe.
Beto, tem um estudo de projeciologia, né? Oi? O estudo de projeciologia. Ah, sim. Você faz de forma consciente, aí você traz isso com uma forma mais vívida, entendeu? Mas vem cá, para você ter essa experiência mais vívida, teria que ser um médium ou não? Você pode desenvolver isso? Mesmo não sendo... Até que, falando como muito leigo, isso é orgânico, né? Todos nós somos médiums. Mas Não, isso de forma orgânica, mas... e através desse estudo, da prática, você treinamento, desenvolve nessa capacidade. uma boa parte consegue fazer essa parte do desdobramento, aí sim você faz de forma consciente. Porque você tem que estar linkado em termos de frequência, né? Com quem você vai andar. Sim, mas aí é mais fácil para quem já tem esse poder mediúnico mais aflorado, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se, mesmo com estudo, eu não sei se todos têm condições de fazer facilidade, isso, né? Mas de qualquer forma... Muito, entendeu, Serginho? Depende, às vezes... Zé, eu acho que depende, assim, não estou botando a sua totalidade, eu estou dizendo que, assim, boa parte de quem realmente faz afinco, né, através de treinamento, tudo, né, e perseverança, consegue, que é prova disso que muitos que não têm mediunidade nenhuma têm os tais EQM que o tio Sérgio acabou de falar. Você pode ter um EQM, de certa forma, a Sheila também teve, né, tendo a visita daquelas duas pessoas. Ela tem um relato, depois ela até pode falar melhor do que eu, mas antes dela ter esse relato, não sei se vocês recordam, eu, ao visitá-la logo no início, eu senti a presença de duas pessoas chegando lá. Eu senti a primeira, aí achei que era impressão minha, não quis falar, e aí tive a segunda. Por quê? Porque foi no momento que ela estava relatando comigo, conversando, que ela estava com medo, se sentindo sozinha e tudo. Isso foi bem no início. Ela não estava drogada, não estava nada. Foi no início da internação. Né? E isso ficou claro para mim, duas pessoas passando, não tinha janela, não tinha nada, duas pessoas passando atrás de mim, indo no leito do lado dela. Aí eu falei com ela, falei, Sheila, fica tranquilo que duas pessoas vieram aqui, eu não consegui identificar quem, porque eu não tenho essa clarividência, eu não tenho a mediunidade de evidência. Mas depois, coincidentemente, ela teve uma espécie de desdobramento com dois espíritos. Aí eu não sei se estão correlacionado, mas achei coincidência. A Cris, quando operou o cisto no pescoço, que também foi uma operação meio delicada, ela conta que ela viu o tio Marcos e o tio Samuel lá então, perto do leito. Isso aí é em situações que às vezes a pessoa está sob efeito de uma medicação. Agora, no estado normal, nem todos têm poder. Isso eu quero dizer. O tio Marcos está bem presente. Exatamente. A Lourdes também, quando saiu da cirurgia... eu lembro da Lourdes também. Ela estava anestesiada e olhando para a parede, ela começou a conversar com alguém. E nessa conversa, ela mencionou o tio Marcos também. Ela estava conversando com o tio Marcos. Eu sei, tio Marcos, eu tenho que me conformar. Do lado dela, lá em casa também, uma moça estava dando passo na minha mãe, e aí ela falou com o tio Marcos. Ô, tio Marcos ali na minha frente. Cadê, Sheila? Conta uma coisa. Eu ia lembrar. Sheila, cadê a Sheilinha? Fala aí, Sheila. Davi, acho que você falou de uma forma aí que acho que realmente está bem presentemente, porque eu lembro que o primeiro desdobramento que eu tive foi com ele. Ele que me instruiu tudo. Eu segui ele passou pelo meu quarto. Mas peraí, Serginho, ele já tinha falecido? Muitos anos, era o Largo Machado, ele faleceu no Paissandu. O meu primeiro desdobramento, que eu achei que tivesse morrido, eu esperei, eu vi que ele saiu do banheiro, saindo do meu quarto, ele saiu do banheiro, foi pro quarto, que era até então da Sheila. Eu segui ele com calma, chegando lá, ele me abordou e explicou. Abriu o livro lá. Assim, hoje eu perdi muita coisa, mas eu sabia na íntegra, logo assim, então estava mais fresco. Mas ele pegou lá, acho que, se eu salvo engano, o livro dos médiuns e explicou detalhe por detalhe o que estava acontecendo, para eu ficar calmo, me deu uma aula ali dentro do livro dos médiuns. E aí depois, quando eu tive a oportunidade, logo após, eu conversei com a tia Ilka e com o tio Manel, no meu quarto, a respeito desse assunto. Entendeu? O tio Marcos, eu lembro dele, não dessa forma que vocês estão falando,
Mas eu lembro quando eu fiz a prova para a faculdade, eu passei assim, ele estava lá em casa, a alegria dele, eu não esqueço. Sheila, conta a sua história aí, Sheila. Mas eu me lembro dele mais calado. E eu já sonhei com o Marcos. Deixa eu falar outro caso também interessante. Cadê a Patrícia, ela teve aquele problema, né, de câncer, esteve internada lá no Hospital dos Servidores do Estado durante muito tempo. E Sônia ia sempre lá para conversar com ela. E ela contava um fato que ocorreu lá, uma ocasião, em que ela estava com um problema de dor, que não passava a dor. A questão é mais ou menos assim. E não havia meio de melhorar, ela não conseguia dormir. E aí, de repente, aparece lá o Manuel. Aí o Manuel, não sei se fez alguma coisa lá, ela aí se acalmou, a dor diminuiu, passou, ela conseguiu descansar. Ela conta isso aí com mais detalhes, né? Sempre. Ela lembra sempre do Manuel. O Manuel já tinha falecido, né? Mas foi lá para, de alguma forma, ajudar, deixar ela mais tranquila. Ô, tio Sérgio, por que... Na família, a gente tem diversos fatos, assim, de comentários de familiares a respeito dessas ajudas espirituais, né? É um fato comum, quer dizer, não é só na nossa família, em todas as famílias. Eu estou vendo aqui, estava falando dos sonhos, né? Voltando à questão dos sonhos. No livro dos Espíritos, o Kardec já trata dessa questão dos sonhos, porque é uma questão que ela fica meio complicada, porque criaram-se muitas histórias a respeito do assunto, quer dizer, muitas explicações até sem o sentido racional, e até aquelas questões dos palpites. Né? Agora estou lembrando de um outro amigo nosso, o Jorge Radar, que ele gostava do jogo do bicho. Ele sonhou com o jacaré joga no cachorro, um negócio assim. Quer dizer, tem essas interpretações de sonhos, e isso praticamente em toda a história tem essas interpretações, né, de sonhos. E o Kardec estuda essa questão, que é uma questão que envolve, vamos dizer, a psicologia também. Agora, me pergunta, tio Sérgio, por que esse intercâmbio ele não pode ser mais frequente, né? Porque ainda não chegou em grande parte do nosso atraso. Nosso atraso, o nosso mundo ainda. Segundo o que se aprende com a doutrina, é que esse intercâmbio, em mundos mais adiantados, ele vai se tornar muito, né? mais comum. Com muito mais facilidade, vai haver essa possibilidade desse intercâmbio. Mas no nosso mundo nós estamos ainda muito presos. Pelo atraso ainda, né? Moral. A gente tinha mais contato, a gente tinha mais mensagens, a gente tinha mais comunicações, né? Há um tempinho atrás, né? Que nas reuniões, né? Através da tia Maria, do tio Manuel, da psicografia, o Edu,
Quem mais da família? Tinha a Nancy, que eu peguei pouco. Tinha muitas mensagens. Né? O Pedrinho, do mundo espiritual. Agora, me parece que agora a gente não tem tanto como tinha antes. Tá faltando, né? Médium. No meio da família. Mas, de repente, é uma razão de ser, né? A gente já tem um conhecimento. A gente não precisa aquele do São Tomé, ver para crer. Ver, né? para crer, mas seria bom, né? Mas o que ocorre também, ocorre um outro fato. É que, por incrível que pareça, a gente, com essas facilidades todas que a gente tem hoje de locomoção e tudo, mas a gente normalmente não tem tempo, não encontra tempo de fazer reuniões assim. Quer dizer, no caso, seriam reuniões específicas para, vamos dizer, o estudo da doutrina espírita e a prática mediúnica, se fosse o caso de nós termos médiuns, vamos dizer, com uma faculdade específica, no caso da psicografia. Mas o Serginho ainda agora ele estava falando, ele tem a mediunidade que, de repente, ela poderia se apresentar de uma forma diferente. Quer dizer, uma sintonia com um determinado espírito, vamos supor que, de repente, a gente está lá numa reunião programada para estudo e para a prática da mediunidade, que foi perdida. É uma coisa interessante isso aí. Mas aí, de repente, o Serginho está lá, bota lá um papel na frente dele, aí vem lá uma comunicação lá do Marcos, pô. Porque o Marcos está lá participando também. Quer dizer, é interessante é que o Kardec ele já dizia que a mediunidade ela é comum, é bem mais comum do que às vezes as pessoas imaginam. Se reunir um determinado grupo de pessoas com uma finalidade, uma determinada finalidade séria, e tiver, vamos dizer, se dedicar a isso com regularidade, provavelmente vai aparecer um médium. E nós temos médium na família. Quer dizer, o problema nosso é que a gente não consegue mais fazer essas reuniões. A gente não é só isso, tio. Tem gente que fica com medo, entendeu? Tem gente que realmente no início dá medo, né? Ao mesmo tempo que tem a curiosidade, ela tem medo. Mas veja só, é por falta de estudo, por falta de conhecimento. No momento em que as pessoas conhecessem a questão, conhecessem o assunto, esse medo naturalmente iria desaparecer. Porque, outra coisa interessante é que as reuniões espíritas, normalmente, os centros, uma quantidade enorme de centros espíritas, eles apareceram com o desenvolvimento da mediunidade em família. As pessoas se reuniam e, de repente, a coisa se tornava normal e resolviam, vamos abrir, inaugurar um centro espírita, aí dá um nome para aquele grupo, e aí aparecem os médiuns, mas para isso tem que haver dedicação. E essas manifestações, eu lembro, ainda era garoto, né, rapaz, o João Polinho era um médium, um bom médium. Maria, você falou da Nancy, a Nancy, quem tinha mais? A Maria José, quer dizer, o pai da Nancy, o Edgar, quer dizer, irmão também, quer dizer, médiuns, eles
aparecendo a oportunidade, normalmente eles aparecem. Eu estou lembrando agora, lá no NEAC, lá em Santa Cruz ainda, durante algum tempo, nós fazíamos uma reunião lá, de tarde, era eu, o Edu, a Suzana, a Marcinha, o Edmilson, quem mais? Tinha mais alguém. Eu, Vinícius. Mas para estudar o livro dos médiuns. E o Edmilson, normalmente ele escrevia alguma coisa, ele ficava até com um cuidado enorme, não, mas pode ser animismo, e criaram uma situação meio, sei lá, esquisita, com receio do animismo, e o Edu escreveu diversas vezes, assim, de uma forma rápida, né, e reuniões simples, né, que a gente fazia. O Arthur também. O Arthur tem uma mediunidade diferente. Mas aí uma outra coisa que é engraçada também é que criou-se no meio espírita uma ideia de que não se deve fazer reuniões vamos dizer, fora do centro espírita. Não se deve evocar. Exatamente. E isso aí, a doutrina espírita, ela foi elaborada, ela foi toda os recados que a gente tem aqui, por exemplo, esse do São João, eram evocações. Agora, é uma lógico casa. que para se fazer a evocação, você não vai querer obrigar o espírito a aparecer. A questão não é essa. Mas é simplesmente ter uma reunião séria, com as pessoas, logicamente, preparadas para isso, e com um interesse de estudo. E, provavelmente, vai se ter uma comunicação. Mas criou-se no meio espírita uma ideia que é atribuída ao Chico Xavier, que disseram, não, o telefone só toca de lá para cá. Caramba, e quem disse que a gente não pode ligar para lá? E se ele puder atender lá do outro lado, ele atende. Se não puder, não, muito bem, não tem problema nenhum. Sérgio, eu falei isso na última reunião que nós tivemos agora na segunda-feira. Sim. Ô, Sérgio. Esse culto a gente fazia. Oi. Ô, Sérgio. Oi. A Eliane da Zoé. Zoé, procurou você? Eu estou devendo a ela uma resposta, mas eu vou dar. Mas já tem 2 meses que aconteceu isso aí. Aí veio a pandemia, escandalhou tudo. Mas ela falou alguma coisa? Não, eu estou lembrando só. Gélida, você lembrou, eu vou só interromper rapidinho, é que a Cláudia e a Edina iriam participar da reunião de hoje. Elas querem participar, eu falei com elas, aí eu perguntei se elas queriam participar, elas querem, mas não puderam hoje, aí semana que vem elas querem participar também. Ah, que bom. Puxa vida. Legal. Então nessa última reunião, eu falei sobre isso. Eu falei sobre as reuniões que tinha na família e que era muito comum a manifestação do espírito, né? E a doutrinação. Eu assisti várias doutrinações de vários espíritos na família, né? Essa recomendação, como você falou, tio Sérgio, eu não sei de onde veio também para que não faça isso no culto no lar. Então,
Aí eu até comentei sobre isso. Eu falei, bom, tudo bem. Se as pessoas não estão preparadas, realmente não é bom que se faça. Porque a nossa família, a família já vem de quantos anos vem essa reunião? Então a família já estava, de certa forma, preparada para isso, né? Mas era comum, muito comum isso no nosso meio, nos nossos lares, né? Zé, eu entendo, só que isso foi se perdendo um pouco, entendeu? O que eu vi e percebi, isso meio que se perdeu um pouco. Agora que está retomando de novo com a geração de vocês, que está sendo passado de novo para a nossa geração. Mas isso meio que criou um gap aí, deu um... O que acontece é que, com essa recomendação, ela talvez tenha uma razão de ser. É que não é para se fazer uma reunião de brincadeira. Quer dizer, nem é para fazer reunião pensando que vai, vamos dizer, cuidar de obsessores, ou vai resolver problemas de obsessão, não, nada disso. Quer dizer, não tem o menor sentido uma coisa dessa. Para isso, sim, há uma necessidade vamos dizer, de pessoal preparado. Aí a Ilka pode dizer bem as coisas. Mas nós temos uma médica aqui presente, que é a tia Ilka, né? Mais uma médium. Mas vê só. Mas aí eu dizia, essa reunião, a reunião para estudo, e a gente fala no culto do Evangelho no lar, não, ela pode ser não, com certeza, ela é muito proveitosa. Por quê? A gente dizia, nós estamos cercados de espíritos, e com certeza, espíritos familiares que estejam, vamos dizer, que estejam disponíveis, eles simplesmente eles podem se apresentar sem nenhum problema. A questão, eu volto a dizer, é essa. É que a gente não pode estar chamando o espírito, não, que a gente quer que aquele espírito se manifeste. Bobagem. Mas que a gente possa pedir que um espírito se manifeste, se for possível, aí muito bem. É o que eu falei antes. A gente tem um telefone dele. Aí liga para ele. Ele pode simplesmente, estou trabalhando em outro lado, ou então não atende porque não pode atender no momento, mas nada impede que se faça isso. Quer dizer, nós somos seres humanos ou com uma vestimenta de carne ou sem essa vestimenta. Mas nós não mudamos. Volto a dizer, aí a gente não vai pretender em casa querer chamar espíritos, vamos dizer, com problemas muito sérios. Não. Aí não convém. Aí, Sérgio, quantas vezes na reunião lá na tia Luísa, né? Eu me lembro que o Pedrinho falava que na visão espiritual que ele tinha, que a gente estava ali no meio de um auditório cercado de espíritos assistindo a reunião. Quantas vezes ele falava isso, né? Que a gente estava ali naquela salinha, né, pequenininha, mas no mundo espiritual, no plano espiritual, era um auditório. Eu lembro disso. Eu lembro muito, muito bem disso. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o avô de vocês, o papai, ele era conselheiro da Federação Espírita Brasileira. Eu acho que alguém já comentou. Ele não tinha um amigo que era o Quintão? Manuel Quintão, que era o presidente da Federação. Quintão não era amigo dele? Acho que você comentou uma vez sobre isso. Interessante essa história. Quer dizer, as reuniões, então,
elas são proveitosas, elas servem até para unir a família, manter a ideia de família, quer dizer, não simplesmente a família. Um beijo para quem vai sair. Não simplesmente vamos dizer, a família consanguínea, mas até ampliava essa família para outras pessoas também, que com certeza fazem parte do grupo, esse grupo familiar, que a família espiritual ela é muitíssimo maior do que a família material, a família carnal. Agora você falou um negócio que me lembrou, antes que eu me esqueça. Eu esqueci daquele toca-fita, né? A tia Ilka que trouxe. A Ilka deve se lembrar disso. Lá da Boiúna, que o seu Eduardo, numa visão, ela viu. O Marcelinho já tinha desencarnado. O Marcelinho vinha na. Oi, Davi. A tia Ilka, quando ela estava pegando o remédio, eu acabei que eu coloquei o celular dela no mute. Ela deve estar querendo falar e ela não deve estar sabendo tirar. Eu mandei mensagem para a Lília, mas a Lília não recebeu. Não, ela está ouvindo, a tia Ilka, não está, tia? Tá. Tá, ela está conseguindo ouvir. Interessante, às vezes a tia Ilka está querendo falar e a gente não está sabendo. Então, só para concluir, eu me lembro que o seu Eduardo, né, o pai do Paulo César, doutor Paulo César Frutuoso, ele viu, mas foi uma coisa, isso me lembrou, o Sérgio falou isso aí, foi uma coisa que chamou a atenção do seu Eduardo, porque ele mesmo se espantou, ele falou assim, eu vejo aqui uma falange muito grande de espíritos, e o Marcelinho vinha na frente, né? Mas o Marcelinho já bom, né? Sem aquele corpo que a gente conhecia dele. E ele falou até um corpo atlético, mas uma família muito grande, a família Arruda. Ele se espantou, ele comenta isso na vidência dele, entendeu? Isso me veio à mente agora, me lembrou isso. Exatamente. Tá vendo, gente? A gente, quando tira foto de Natal lá na Pinha, imagina o que teria de gente por trás. Se aparecesse todo mundo na foto. Ali deve ser pequeno, ali deve ser pequeno em relação ao que o senhor Eduardo viu, porque ele se espantou. Mas essa reunião que a família faz, começou assim, lá no 304, a mamãe conta, né, Beto? Beto estava falando disso essa semana, que a minha mãe estava fazendo uma obra lá na casa que a gente morou. Sim, ela foi visitar com o papai, né? Aí o moço que estava fazendo a obra perguntou para ela se tinha alguma coisa naquela casa, né? Se tinha alguma coisa, não é isso, Beto? Isso, ele perguntou. Ele uma sensação. Isso, uma sensação muito boa, né? Ali. Perguntou se reuniam pessoas ali. Faziam alguma coisa lá no 304, né? Porque eu estou sentindo, estou tendo uma sensação, né? Isso. Beto sabe contar. Muito boa, né? Ele perguntou a ela, né? A senhora morou aqui? E o que tinha aqui? Havia algum tipo de reunião? A família se reunia? Porque eu sinto uma vibração muito boa. Ou seja, ele era médio, né? E estava sentindo aquela vibração boa, né? Aí ele quis relatar isso. Aí depois ela confirmou tudo, né? E também para a gente ver, como o tio Sérgio está falando, assim,
é uma coisa que eu tenho reparado, assim, como que a reunião não é só a nossa, mas como essas reuniões têm um significado e acho que fica registrado assim em todos nós, né? Já de há muito tempo. Eu acho que ela não é só porque a gente sabe, não é só a parte material, mas como ela é importante para a nossa família, para nossos familiares, como eles são envolvidos, mesmo os que não estão presentes, os que estão encarnados e não participam, como influencia a vida da nossa família. Traz o esclarecimento, sem dúvida nenhuma. O esclarecimento, o conhecimento, faz com que a gente compreenda, né? E ao compreender, a gente começa a entender a vida de outra forma. Eu me lembro que lá no 304, a gente brincava, passava pela sala e via o pessoal reunido, a gente não participava, né? Porque nunca houve essa obrigatoriedade de participar das reuniões. Mas, assim, de forma muito natural, a gente foi se envolvendo e acaba se envolvendo. As conversas, né, as perguntas, né, que a gente faz. E eu me lembro da Tia Maria, quando a Tia Maria teve um sonho também, da reunião sim. que era no mundo espiritual ali também. Isso em sonho. Sonho entre aspas. Isso, um senhor se apresentou dizendo que ali era trazido porque ali formou um ambiente favorável para aqueles espíritos se reunissem ali. Ela não conhecia ninguém, né, que estava naquele momento, naquela reunião ali. Mas eles falaram que eles eram atraídos para lá porque se sentiam muito bem ali. E aí ela questionou que a casa já nem mais existia, como que eles se reuniam ali. Aí eles falaram que sempre quando houvesse a necessidade de se reunir, eles plasmavam aquele ambiente conforme era, porque eles se sentiam bem ali. Interessante. Ela contou essa história, aí eu até coloquei, né, no grupo, né? Eu coloquei no grupo. Mas acho que foi o Beto que perguntou ainda há pouco também, porque a gente também não sente, não tem esse contato, né? E o tio Sérgio falou, e eu li também no livro dos Espíritos, eu acho. Conforme o mundo vai evoluindo, com o passar do tempo, esse intercâmbio vai ficando mais intenso, a gente vai ter mais essa facilidade de se comunicar. Tende a ser mais comum, né? Isso é. É uma coisa também, no sonho... Oi? Tio Sérgio. Tio Sérgio. Oi. Então, Xelinha... Tem um aí que fica toda hora passando aí no teu corredor. Aonde? Mas do tio Sérgio tem um que fica passando toda hora ali no corredor, ó. Aonde? Eu vi Sônia tá passando pra lá e pra cá. Eu vi ali também. Ela passa para lá, passa para cá. Mas, eu falar, tem gente ali atrás de você, Sérgio. Uma coisa também que aconteceu agora há pouco tempo, para ver como que o sonho, no sonho, acho que Serginho, vocês que têm mais a sensibilidade, que a minha mãe estava no hospital, quando ela estava internada, agora, esses dias, no CTI, e ela vomitava, e a gente não entendia por quê, né? Aí, engraçado que eu dormi, e aí eu só lembro que eu estava falando assim, eu já vou acordar, e eu estava falando com alguém, eu já vou acordar e eu vou lembrar. Aí, quando eu acordei, eu lembrei de um remédio que ela tomava para depressão, até eu falei para o Beto, pô, Beto, deve ser o remédio da depressão, não saía da minha cabeça. E é engraçado... Ela estava com a síndrome de abstinência do remédio, né? Eu fui falar lá e foi muito difícil, troca de plantão,
Aí o médico falava que ia fazer, não fazia. Eu procurava um, procurava outro, até que uma enfermeira me ajudou. Ela falou, eu falei, ó, acho que a minha mãe está tendo uma síndrome, né, de abstinência. Será? Aí eu contei, ó, já falei com vocês, mas ninguém faz nada. Será que ela não está tendo uma síndrome de abstinência? Aí uma enfermeira é que me ouviu. Prontificou, né? Se prontificou. Ó, eu não posso fazer nada agora, mas no final do meu plantão eu vou falar com o médico de plantão, que o médico nem podia ir lá, e vou ver o que ele vai falar, eu te prometo. Aí eu fiquei esperando. Ela conversou com o médico e o médico falou, ó, pode tomar, se você tem um remédio aí, pode dar a ela. Aí eu tinha levado o remédio e dei para ela. Mas o engraçado, a sensação que eu tive ao acordar, poucos minutos antes de acordar, parecia que eu estava conversando com alguém e que eu ia lembrar disso. É a única coisa que eu lembro. Então, eu acho que no sonho a gente tem muita coisa acontece quando a gente dorme. Com certeza foi uma comunicação que você teve, né? Ô, Angelinha, eu vou contar uma coisa. Vai ver com o Juca. Eu acho que eu contei para o Serginho que há pouco tempo eu assisti um vídeo do Frutuoso contando sobre as operações espirituais. Não sei se vocês já devem ter visto esse vídeo. Já vi vários dele. E com que certeza já vi. É um que ele fala como que os médicos espirituais fazem as operações e como que eles plasmam as coisas. Isso. E que numa operação ele viu um equipamento que lança um raio verde. Não tem uma história dessa? Tem. E aí ele, ao mesmo tempo que ele teve um caso do marca-passo, né? Que ele tirou uma válvula do coração, e aí o médico que estava do lado, ou melhor, ele mesmo questionou como que tirou e a pessoa está viva. Aí o espírito explicava que ao mesmo tempo que era retirado, ia plasmando um outro no lugar. Ou seja, aí não acontecia o pior, né? Por conta disso. Não, mas ele tem uma coisa, um dos vídeos ele fala sobre as cores. Não tem uma coisa que a cor de cura tinha uma cor verde. Vocês não lembram? Eu não lembro. Estou lembrada, mas eu lembro vagamente. Mas pode contar, Sheilinha. É um até que ele fica mostrando umas fotos com os relatos das coisas que as pessoas materializam, e na foto tem uma coisa, um líquido que sai do corpo do médium. É o ectoplasma. É um ectoplasma. E aí, a Silvinha, não sei se ela vai lembrar, mas ela e o Serginho, quando eles foram me visitar, que eu estava internada, logo depois que eu acordei, que aí eu tinha ficado em coma induzido, aí ela chegou com o Serginho e falou assim, a gente está super curioso, a Silvinha está ouvindo. A gente quer saber onde você foi, onde você estava, você encontrou alguém? Ela queria saber se eu tinha feito alguma viagem. E aí eu contei a história todinha para eles, né? Eu falei, Silvinha, eu sei que eu tinha a sensação que eu estava num hospital, e aí, de repente, eu me via viajando como se eu estivesse num helicóptero. E eu fui viajando para um outro hospital. Tanto que, quando eu acordei, eu fiquei desorientada, porque eu não conseguia entender o que eu estava fazendo naquele lugar, porque eu estava em outro lugar. Aí eu falei para a Silvinha, e me levaram para um lugar, e eu via uma orla, assim, sabe, como se fosse beirando o mar, assim, e eu fui para um lugar longe, e tinham duas pessoas que falavam o tempo todo, mas por que você trouxe ela para cá? Leva ela de volta. Aí, não, mas a gente trouxe ela para cá porque a gente vai cuidar dela aqui. Aí ficava uma coisa assim, uma confusão na minha cabeça, né? E, ao mesmo tempo, eu ouvia, assim, um pensamento, várias pessoas da família falando assim,
vai ficar tudo bem. As pessoas não falavam, eu via as pessoas, só o perfil das pessoas, mas eu ouvia a voz. Fica calma, Sheila, você vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Mas só que eu fui para um lugar que eu tinha o tempo todo uma sensação muito ruim, assim, como se eu estivesse tendo uns espasmos, sabe? Eu contei isso para eles, eu não sei se eles lembram. E eu tinha esses espasmos, eu tinha essas coisas assim, e saíam umas coisas verdes do meu corpo, sabe? E aí eu fiquei muito tempo com aquela sensação, putz grila, aí vim para casa, aí eu acordava de noite ainda com aquela sensação, sabe? Acordava assustada com aquela sensação, fiquei muito tempo acordando assim, ainda com essa sensação. Aí um dia eu estava trabalhando e estava ouvindo um vídeo dele, assim, do nada, acho que foi até o Zé que tinha postado esse vídeo, e aí eu fiquei assistindo e trabalhando e assistindo o vídeo, e aí ele fala essa questão das cores, né? E aí ele fala que essa máquina lança essa cor verde, que é uma cor de cura, é como se fosse um tratamento, sabe? Eu falei, pô, que coincidência, eu tenho que falar isso para o Serginho, que eu tinha contado a história toda para o Serginho. Pô, é muita coincidência, né? Porque eu senti uma coisa verde assim, saindo do meu corpo, e eu ficava tendo aquela sensação E foi o que eu falei anteriormente, a coincidência das duas pessoas que eu senti a presença, entendeu? Não sei se tu lembra disso também. Bem no início da visita, eu descrevi aqui, não sei se vocês estavam ouvindo, das duas sensações que eu tive, da percepção de chegada de duas pessoas. Entre o leito, que era espremido, ali eu estava entre a parede e o leito do teu lado, não tinha nada, não tinha janela, não tinha... Porque a primeira coisa que eu senti ao passar por trás de mim, eu conversando com ela, não dei muito a bola, mas eu olhei para um lado, é bom a gente também não só levar para esse lado, né? Então, o que eu fui olhar? Pô, tem saída de ar-condicionado? Tem saída de... A porta está aberta? Tem corrente de ar? As primeiras coisas que você tem que avaliar, né? Se é físico, né? Se é físico do material do nosso mundo. Aí vi que não tinha. A gente estava, na verdade, fechado no lugar e eu do ladinho dela. Aí passou, mas logo em seguida chegou outro. Aí eu falei, ih, caramba, não... Mas foi bom, não foi um ser ruim, uma sensação ruim, foi boa. Mas não consegui distinguir, né? Um familiar, porque às vezes vem na mente, né? Tipo, sei lá, um nome, né? Aproveitando até o gancho, eu nem só comentei com a Sheila, porque na época que a tia Ilka internou, achei muito engraçado, porque há muitos anos que eu não lembro, assim, não vem a lembrança da tia Luísa. Não vem mesmo, simplesmente não vem. Até esquisito isso. Mas aí com a tia Ilka internada, eu estava na cama, aí eu sei que o telefone tocou, eu falei, vai lá pegar. Aí eu cheguei e falei pro Vinícius, vai lá pegar, deve ser a tia Luísa. Caraca, do nada, deve ser a tia Luísa. Eu falei assim mesmo, ela veio com uma força gigante. Aí eu falei, aí a primeira coisa que veio na cabeça, pô, caramba, ela tá lá, né? Ela deve estar lá junto com a tia Ilka nesse momento lá. Mas aí que tá, eu falo ou não falo? O João fala, porque assim, pode estar lá para um despendimento ou pode estar lá para ajudar a sair daquela. E aí? Aí como é que você vai chegar e falar, olha, tá lá a companhia, né? A história que eu contei já aqui do caso do Bernardo. Olha, ele vai melhorar. E aí depois veio se despender e faleceu. Então, assim, é complexo você chegar e falar um negócio desse. Então, vou falar uma coisa que a tia Ilka está aí ouvindo. Aconteceu uma coisa muito parecida comigo aqui em casa. E eu ri pra caramba, porque eu estava na cozinha contando uma história para Fernanda. E aí, do nada, saiu o tio Elisiário e não sei o quê. E eu continuei contando a história. E a Fernanda falou assim, mas quem é Elisiário? Aí eu falei assim, caramba, eu falei tio Elisiário? Mas foi no mesmo período. E eu acho que eu estava com um pensamento na tia Ilka. E aí saiu o nome dele do nada. E o tio Elisiário faleceu, eu era muito pequena, né? E eu estava falando para a Fernanda, aí eu tive que explicar quem era o tio Elisiário, para a Fernanda entendeu. Mas não tinha nada a ver com o assunto, e saiu assim, do nada, um pouco engraçado, né? Por isso que até aproveita aqui, tia Ilka, se você estiver ouvindo... Muito engraçado mesmo. Tá vendo? É muito engraçado mesmo. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Estão ouvindo? Estão ouvindo. Então, é muito engraçado mesmo, porque eu já ia me embora.
Eu desmaiei aqui, eu me senti assim, levinha, e estava indo embora. Entendeu? Aqui. Aí eu escutei longe, longe, longe a Sofia gritando e a Lília. Vó! Mãe! Mãe! Vó! Vó! Aí eu retornei assim devagarinho, foi quando eu fui para o hospital. Desse dia eu fui para o hospital. Entendeu? Mas foi tudo, graças a Deus, tudo bem, passou. Agora lá não senti mais nada. Eu rezava muito, porque não é fácil. Gente, às vezes uma voz dessa é que traz você lá do túnel, né? A pessoa fala, quando aí você está indo, já indo, e a pessoa vai... Elas gritavam, entendeu? Aí Sofia, escutando Sofia ligando para o Alvo. Minha avó está passando mal, minha avó. Entendeu? Que o Alvo mora aqui perto. Então, essas coisas assim, mas eu estava indo embora assim, levinho, e estava indo. Vocês nem imaginam. Aí, não está na hora ainda, volta. Gente, você me lembrou de uma outra situação. Se tivesse que ir, tinha ido mesmo. Né? Essa aí me lembrou de uma outra situação que foi com... Eu acho que a Renata estava grávida do Vinícius. Eu não sei se foi do Bernardo ou do Vinícius. Mas, enfim, estava lá no hospital e aí ela, lá em Campinas. Aí só eu e ela, né? Pô, um desespero, tem familiar, enfim. Pô, tô lá, ela começou a passar mal, cara, passar mal na cama. E aí a enfermeira veio uma, veio duas, nada. E ela, pô, tô morrendo de calor. Tô com calor, querendo rasgar a camisa. E o ar-condicionado já gelando. E eu ali embaixo do ar-condicionado, caraca, tá muito frio, como que você tá com calor? Não, tô com calor, não aguento. Aí, assim, desesperada, sabe? E aí a enfermeira, pô, eu falei, pô, não conseguia acudir aquela situação. Caramba, na situação, na hora que a enfermeira sai, as duas saem, fica eu e ela, naquela situação. Eu tô com calor, aí, pum, esticou o corpo, cara, ficou duro igual um pau, aí. Ficou duro, assim, como se tivesse apagado, puf. Aí eu falei, caraca, trepei em cima dela, falei, Renata. Aí deu um bolachão assim, mas veio fraco, sabe? Aí eu lembrei, igual o filme, o segundo, pá, deu uma bolachão mesmo. Renata, sacudia assim. Aí ela volta, quando ela voltou, aí veio a enfermeira. Eu falei, porra, agora que vocês chegam. Aí acudi. Aí depois, quando ela conta, ela falou, pô, já tava num lugar gostosão. Tava gostoso, só escutando assim, Renata. Aí eu falei, pô, tu acha que você vai embora assim? Não, espera, vamos junto, deixa eu ir na tua frente aí. Ainda não tá na hora. Aí eu fui lá resgatar, ela ficou fula, falou, pô, já tinha aliviado tudo, tava gostoso, eu tava indo para um lugar lindo, gostoso, você foi, me tirou de lá. Falei, pô, o que eu posso fazer? Mas olha só, as pessoas, geralmente, que têm os relatos, né, de EQM, né, as pessoas que relatam isso, elas falam que sentem uma sensação tão boa que não querem voltar, não. Aí o espírito fala, não, você tem que voltar. Vocês já ouviram isso? Mas o espírito, nesse caso, foi eu encarnado, né? Volta! E o pior é que eu tive que fazer coisa de filme. Eu deitei em cima dela, assim, peguei assim, pá, dei um bolachão. Aí, a primeira bolacha, eu dei mais ou menos, porque, pô, você vai dar uma bolacha na tua esposa. Aí eu, pá, Renata, aí não escondi, eu fui com uma força, pá! Aí, pô, foi o desespero mesmo. Aí quando deu uma sacudida, assim, gritando mesmo, aí que veio a enfermeira, ela acordou. Eu falei, caraca, mas ficou duro e com um pau, assim. Você aproveitou. Assim, Meu Deus do céu. Olha, na live de ontem na Boiúna, vocês estavam comentando aí, então, que para cada espírito tem 4 do nosso lado. Entendeu? É o protetor, o anjo da guarda, é amigo, é familiar, entendeu? Então, eu comecei a contar a vocês, nós todos aí, nós estamos assim em 10, né? Então, aí, desses 10, tem mais 4. Então, tem 40 pessoas ao nosso lado, né? Só não pode ser obsessor, né, tia? Aí é que a gente não sabe. Né? Aí depende da sua vibração. Pois Uma reunião de desobsessão, reunião para vir espíritos, é muito complicado. Porque, de repente, vem um que você não sabe lidar, tem que ter, como o Sérgio falou, tem que ter gente apropriada para poder ver aquele irmão e ajudar ele, porque sempre tem, né? A nossa vibração, e nós vamos, quando for,
É o que eu aprendo, né? Quando nós formos, a gente vai de acordo com a nossa vibração, a nossa sintonia. Não adianta dizer que vai ver fulano, beltrano. Os irmãos, os parentes, vêm sim nos buscar. É o que a gente ouve, né? Vem nos buscar, nos ajudam, mas a gente vai para aquele local onde nós, naquela nossa vibração. Se você não tiver com aquela sintonia igual, você não percebe eles, né? Eles percebem você, mas... Não percebe também. Você vai perceber só aqueles... Eu acredito que o nosso anjo da guarda, né? Pelo amor de Deus, a gente tem um nosso anjo da guarda, outro guia espiritual, um irmão assim mais evoluído, está sempre nos orientando, né? Claro. Aí que a gente deve sempre rezar. Ontem na Boiúna falou, na live da Boiúna, que a gente, ao dormir e ao acordar, deve sempre lembrar deles, que eles estão do nosso lado, estão nos orientando, nos ajudando. Pensamentos bons, pensamento que não é bom, não, entendeu? Pensamentos, vê que é uma intuição boa, você vai, quando não é, entendeu? E desobsessão é isso. Nas reuniões, desobsessão é assim, aqueles irmãos vêm, eles vêm assim muito revoltados, né? Muito... Aí tem sempre o dirigente que conversa, fala, conversa com ele. Agora, tem também uma coisa, não pode demorar muito também, pelo menos é o que tem de lá, né? Pode demorar muito, porque tem aqueles que têm uma sutileza tremenda, e é um tremendo obsessor, entendeu? Das palavras, de tudo, você é calmo, tranquilo, mas tem uma sutileza das palavras, de tudo, a maneira de se entrosar. Mas é isso aí, ó, eu estava contando, aí eu contei aqui 10, então cada um de nós estamos com 4, né? Tem 40. Agora o restante eu não sei. O restante são os familiares, né, da gente que vem nos ajudar para a gente continuar com essa reunião, que é bom, né, para nós. Pelo menos é o que a gente aprende, estuda, né, que a gente gosta. Se não gostar, não adianta. Aí a sintonia não é muito boa, mas a gente gosta, né? Tá bom? Olha só, outra coincidência. A Sheila estava falando aí do tio Elisiário, né? Então, durante a época que a tia Ilka estava internada, a Lília postou alguma coisa no Facebook e num dos comentários, eu não lembro qual era o post, ela falava assim, e minha avó me ensinou que as coisas têm que ser devagarinho, que devagarinho as coisas vão melhorando, que a pessoa precisa ter paciência, falando algum texto assim. Aí eu escrevi assim para ela, poxa, Lília, que legal sua avó, a tia Marieta falar isso, eu tinha pensado nela, pensado muito nela. Aí ela falou assim, não, Silvinha, não foi minha avó Marieta que falou, não, é porque eu esqueci de botar entre aspas, isso é um texto de uma autora. Aí eu falei assim, poxa, mas coincidência, porque era uma coisa que caberia perfeitamente para ela falar, sabe? Encaixaria assim perfeitamente. E aí a gente correndo. E aí a Sheila agora falou do tio Elisiário, eu lembrei também da tia Maria, tá na mesma época. Então devia estar perto. Porque eu estava na cozinha e a gente estava aqui estava conversando com a Fernanda e de repente saiu. E aí o tio Elisiário e blá, 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 e a Fernanda começou a rir, deu gargalhada, e eu falei, que você tá rindo? Ela falou, você falou Elisiário? Quem é Elisiário? Caramba, de onde veio isso? Pensando nisso. Agora, vocês estavam falando essas histórias do momento do desencarne, que o Sérgio contou da tia Marieta, e eu tive a experiência de ficar muito próxima da tia Ina, né? Quando a tia Ina já estava nos últimos dias. Ela ficou muito apagada, teve uns dias que ela ficou muito apagada porque ela estava tomando muita morfina, né? E aí, no dia anterior ao falecimento dela, teve um momento, assim, quase à noitinha, assim, eu já tinha anoitecido, e ela começou a falar, e aí ela falava para mim que estava vendo um monte de gente, ela falava lá do jeito dela, né, a Bobô, a Tiba, ela chamava Silvia, que era a irmã dela, né, aí, falando que estava todo mundo em pé ali no quarto, aí, olhando para ela, aí
eu fiquei com aquilo assim, pô, que engraçado, né? Aí, mas eu guardei aquilo para mim. Aí, no dia seguinte, a gente estava lá fazendo as coisas de casa, a tia Luísa para lá e para cá, e eu também toda hora entrava no quarto e tal, até que teve um momento que eu entrei no quarto e percebi que ela já tinha falecido. Mas, caramba, foi uma coisa assim que ela... E a Tchaina não era... Ela gostava de conversar pra caramba, mas naquele momento ela estava muito apagadona, sabe? Tomando muito remédio. E aí, na noite anterior, ela ficou falando que tinha visto um monte de gente. Agora, quanto a Marieta, a dona Maria de São Paulo, eu vi uma preta velha do lado da Marieta, e quando a dona Maria chegou com a Elza, né? Chegou com, não sei se foi a Elza, chegou, aí eu disse, dona Maria, eu vi do lado da Marieta uma preta velha, e ela disse, foi a minha preta velha que veio, que estava ajudando aqui, e eu lá trabalhei, e aí você vê, os espíritos estão aí ajudando todos nós, né? É caboclo, é preto velho, é tudo, que as nossas heranças de encarnações são muitas. Então, alguém aí é rei, é Cleópatra, é alguma coisa, se acha assim? Ninguém, né? Porque na Boiúna, às vezes, tem gente que diz que já foi, não sei quem, já foi, só coisa boa, coisa de gente que naquela época era boa, era de herança, de tudo. E isso tudo a gente vai aprendendo aos pouquinhos, nem nada disso, né? A gente tem diversas reencarnações, né, Sérgio? Diversas. Aquela lá atrás, que a gente não quer nem saber. Aquela lá atrás, que a gente não quer nem saber. Mas a gente vai devagarinho, a gente vai resgatando aquilo que a gente tem que resgatar. Não, eu já acho que eu já fui ao contrário. Eu acho que eu já fui ao contrário. Eu acho que eu já fui escravo. Lá na época da Itália, no Coliseu. Já, quando eu entrei no Coliseu, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Foi uma sensação, assim, bem ruim. Bem ruim. Teve um déjà vu, Cláudia? É mediunidade isso. É mediunidade. Você sentiu, né, Claudinha? Veio, né? Podia ser um gladiador, né? Oi, tio. Oi? De repente podia ser um gladiador. Vou enfrentar. Olha, ô Sérgio, eu também já me vi assim. Uma lança, uma espada, assim, uma lança enorme. Ó, aí eu fico, sou eu? Sou eu não. Tio Elisiário. Eu me lembro de uma moça que ligava muito pro papai, pro meu pai. A Angeninha, eu acho que lembra, não sei se o Beto. O nome dela era Carmen. Carmen, né? Carmen. Norma. Então, ela ligava muito e ela ficava sozinha em casa. E ela ligava muito pro papai, porque ela se sentia sozinha. Oi? Pro meu pai também ela ligava muito. Pois é, e ela, se eu não me engano, eu posso estar enganado, eu acho que, não sei quem foi que falou, o tio Sérgio pode me corrigir aí, se eu estiver falando besteira, acho que em vidas passadas ela foi uma condessa, ela se sentia sozinha e por alguma razão ela não tinha ninguém. A família dela, não sei, mas que numa uma encarnação anterior ou nas anteriores, ela chegou a isso. Eu não sei se foi o papai que conversou comigo sobre isso, não sei. Mas é isso que eu queria. Eu ia falar do tio Elisiário. Eu lembro, ele falava, tinha uma moça, quando ele era rapaz ainda, a moça sempre protegia ele. Sempre que
quando tinha alguma coisa... Tem um áudio aberto aí. Podia causar algum mal, né? A moça aparecia e fazia, chamava a atenção dele, né, para alguma coisa. Não sei se a Ilka lembra dessas questões que ele falava. Não lembro, não. Não lembro, não. Uma que ele falava, ele dizia que ele, quando garoto ainda, o que ele fazia era limpar os bondes. Parece que era, não sei se era na Praça da Bandeira ou por ali por perto, os bondes quando encerravam de noite, né? Aí ia lá para um local e tinha lá o pessoal que estava limpando, varrendo os bondes. E ele novo ainda, bem garoto, né? Legislação trabalhista na época simplesmente praticamente inexistia. E ele tinha que estar sempre fazendo alguma coisa. Tinha um fiscal que passava lá, isso de madrugada. Mas ele disse que às vezes ele cansado de madrugada já, ele aí sentava no banco e acabava cochilando, dormindo mesmo. Mas sempre que acontecia que ia aparecer lá o fiscal para ver se estava trabalhando, apareceu uma moça e chamava a atenção dele, acordava ele, por causa do fiscal que vinha. E ele nunca soube quem era essa moça. E outras situações também em que ia ter problema para ele, aí a moça aparecia e fazia com que ele, por exemplo, mudasse de caminho, porque ele ia encontrar com gente que não era boa ele encontrar. Eu lembro que ele contava isso aí com uma naturalidade, assim, provavelmente a moça acompanhava ele, ajudava sempre. Aí surge aquela questão que é interessante, a gente às vezes raciocinar. A pessoa que não tem conhecimento desses fatos, né? A pessoa às vezes escuta certas coisas assim e diz, pô, esse cara está história aí, está inventando. Mas aí como é que a pessoa tem a possibilidade de provar que as coisas ocorreram mesmo? Não tem. A questão é muito subjetiva, muito individual. A pessoa sabe das coisas. E é bom que a pessoa não tenha nem a preocupação de estar explicando muito, não. Simplesmente a gente sabe, às vezes, de uma porção de fatos que são pessoais, são subjetivos, e a gente simplesmente não tem como explicar. Mas o interessante é que o conhecimento da doutrina espírita ela esclarece uma porção desses fatos. Agora, é a questão. Tem que haver um interesse em conhecer a explicação para ele, né? Sem preocupação maior. Sim. É isso que é interessante. Na família, né? Tem tanta coisa, tem tanta coisa, tem tanto acontecimento, tanta riqueza de detalhes, né, que dispensa até essa necessidade, né, da mensagem, da visão espiritual, essas coisas todas. É muita riqueza de detalhes. Nós estamos tendo uma grande oportunidade, realmente. Porque nem todo mundo... Você vê que tem hoje no seio espírita, você vê muitas pessoas... É muito raro você ver uma família em que a família já vem, né, de anos
pessoas que já nasceram no seio da família espírita. Normalmente você vê pessoas que eram católicas, que se tornaram espíritas. Nem todo mundo se tornou. E é muito comum você ouvir essas histórias. Esse conhecimento, essa riqueza de detalhes, é uma oportunidade que a gente tem nas mãos, né? Essa que é a grande verdade, né? E aí entra a questão da responsabilidade, né? Pô, vocês sabem de uma opção de coisa, de que vocês ficam reclamando da vida, vocês ficam criando problemas. Mas antes da gente encerrar, a gente estava falando dos sonhos. O livro dos Espíritos, ele tem um capítulo, né? Eu estou vendo até com ele aqui, o capítulo 8, da emancipação da alma. Que tem uma coisa interessante. O livro dos Espíritos, ele se refere a esse assunto assim, como emancipação da alma. E eu acho que é raro a gente estar vendo essas questões. A questão apresentada sendo como dessa forma, a gente vê falar o Serginho falou em projeciologia, que é o Valdo Vieira que criou a projeciologia. A outro fala em desdobramento, outro fala em uma série de outros termos. E o termo que o Kardec usou foi esse aí, emancipação da alma, quer dizer, o afastamento do perispírito, no caso, né? Na questão dos sonhos e em uma série de outras situações, né? Mas aí era interessante ler o que o Kardec e os espíritos dizem a respeito do sono e dos sonhos. É o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Pessoal, vou aproveitar o que o tio Sérgio está falando. É que, tio Sérgio, eles não estavam aqui no início. É que a tia Maria estava falando. E ela sugeriu que a gente estudasse, uma semana antes, marcasse um capítulo para a gente poder estudar. Então, qual é o capítulo, tio Sérgio? É o capítulo 8. Capítulo 8? É um capítulo... Angelinha, tio Sérgio, Angelinha, aproveita e depois, que ninguém vai ter condições de anotar isso agora, né? Para colocar no zap lá no grupo e coloca o capítulo direitinho para a gente ler depois. É interessante. Tá bom. Tá bom. Ele, de certa forma, é um pouquinho longo, mas a gente pode começar pelo ler uma início. parte, depois outra. Eu agora falei, ele é um pouquinho longo. Não, longo são vocês. Qual? É o Livro dos Espíritos, vocês estão falando? Livro dos Espíritos. O capítulo 8. Depois bota lá, Beto. A gente vai botar lá no grupo, no WhatsApp, direitinho, o capítulo que Ok. É para a gente estudar para a semana que vem, tá bom? Tá bom. Vamos dar uma... Vamos encerrar? Vamos. Então tá bom. Quem é que vai fazer? Quem que se habilita a fazer a prece? Quem quer fazer a prece? Você. Oi? Silvinha. Você mesmo. Silvinha? A Silvinha não faz prece? Vai, Silvinha. Silvinha. Ela falou uma vez que não fazia. Eu tenho medo. Vamos fazer. Eu também não. Então, Zé, não falei que ela tem medo, tá vendo? Tem medo de começar na prece, pum, dar uma mensagem. Você tá aí, você tivesse saído. Não, eu tô aqui. Então, te vi agora. Então
Vamos fazer a nossa prece, então, de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, com esse aprendizado, essa riqueza de aprendizado, né? É muito importante para todos nós, essa troca de ideia, essa troca de experiência, que a gente possa aproveitar cada vez mais esses ensinamentos, né? E com certeza cada um de nós aqui que falou de certa forma também inspirado e intuído pelos amigos da espiritualidade, nossos familiares, né? Com certeza estão aqui conosco, nos ajudando, nos amparando, nos fortalecendo, e nós a eles também, né? Só estamos do lado de cá, encarnados, e eles do lado de lá. E que nós possamos continuar com essa nossa reunião, que tanto benefício e tanta união traz para todos nós, né? Como diz, eu lembro muito do vovô Edgar, que falava, né? O quão é importante essa reunião para a nossa união. Nunca deixássemos, né, de estarmos unidos, fortalecendo ao outro. E assim, Senhor, em teu nome e em nome do Pai, pedimos permissão para darmos por encerrado a mais um de nossos estudos. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Seja. Paz. Muita luz, muita paz. Tchau. Pessoal, eu gravei, se alguém quiser, só que eu não sei onde vai ficar. Eu nunca gravei. Você vai botar o grupo, né? Olha, eu acho manda que... um beijo para todo mundo. É porque ela estava meio indisposta, tá deitada um pouco. Manda para ela. Tá com dor na coluna. No Skype, cada um de nós que entrar no Skype, você consegue pegar a reunião. Tchau, Claudinha. Cláudia, você está melhor na labirintite? Melhorei bastante, Beto. Ah, legal. Ô, Sérgio, como é que é? Você viu a Mônica Medeiros? O Enzo quer dar tchau. Tchau, filho. Olha lá o tiozinho. Tchau, fique com Deus. Tchau, boa noite para vocês. Peraí, ele quer escutar vocês falando. Vai, tchau. Beijo, Enzo. Todo mundo. Olha o Samuca. Olha o Samuca. Pô, tá vendo ele aqui? Samuca, tudo bem, Samuca? Manda beijo, filho, pro Samuca. Quem quer? Oi, Samuca. Olha lá, Samuca. Esse aqui. Tchau. Grandão, Samuel. Oi, Samuca. Beijo, Samuca. Quem é, Elisa? Tá engraçado? Ô, Sérgio, você viu a Mônica Medeiros, as palestras? Eu Espanhol? vi sim. E aí, o que você achou? Eu vi a do Veludo. É essa que eu quero. O que você achou? Põe no ouvido. A ideia que eu faço a respeito do assunto... Tchau, Enzo. Mas é que são espíritos com os quais ela tem relacionamento. E o espanhol